Olá, queridos, olá, queridas, sejam muito bem-vindos à nossa programação. É uma alegria ter você aqui. Muito obrigada por ter escolhido ficar conosco. Vamos fazer essa conversa valer a pena, né, Conceição? Sim, Mirtz, é um prazer estar aqui, é um prazer ter você conosco e sempre é muito bom, porque é tudo pautado na palavra de Deus e eu creio que Deus vai falar conosco nesse momento. Eu acho que sim, porque hoje a gente vai falar de uma coisa bastante importante, eu acho, que é resgatando valores, Sim, né? É, nós estamos num tempo de relativismo de valores, né? sim, Parece que aquilo que era valor não é mais, o que não era sim, verdades, né, estão verdades são mudando tudo, relativas, sim. tantas coisas, né? Uhum. E nos evangelhos, no evangelho de Lucas principalmente, nós vamos encontrar 3 parábolas que falam de coisas perdidas, né? De coisas perdidas, um filho que se perdeu, uma Sim, ovelha que se perdeu, uma moeda que foi perdida. sim, E o objetivo que o Evangelho tem é que Jesus mostra que a gente não pode se conformar com as coisas que eram boas sim, e que foram perdidas, sim. né? Uhum. Então, eu quero começar tratando uma delas, a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. Lucas 15, começando no 8. Ou, qual é a mulher que, tendo 10 dracmas e perdendo uma delas, não acende a candeia e não varre a casa, procurando com cuidado até encontrá-la? E quando a encontra, reúne as amigas e vizinhas, dizendo: Alegrai-vos comigo, porque eu achei a dracma que eu havia perdido. É verdade. Normalmente a gente tem o hábito, Mirtz, de olhar só porque a gente perdeu, né? É, Não se dá muito valor naquilo que a gente possui, é. né? Então, mas e tem sempre os dois lados. Por exemplo, ela perdeu uma dracma. Uma dracma. É. Ela perdeu um valor. Sim, Ela estava perdeu um faltando para valor, ela, estava sim. faltando um valor. Uhum. E você falou uma coisa interessante também, às vezes o que pode acontecer a pessoa falar assim, eu perdi isso, mas eu tenho tantos, que também, né? Sim, Dependendo do valor, né? Aqui, por exemplo, a parábola vai mostrar com que empenho ela foi atrás disso, era significativo para ela, sim. Era importante para era ela, né? importante. Depende do grau de importância que nós Que damos vai para dar para aquilo. qualquer coisa. Sim, No uhum. caso de dinheiro, este era um caso de dinheiro, Sim, tá? uhum. Equivalia ao quê? A um dia de trabalho. Sim. Uhum. Tem gente que perdeu um dia de trabalho, não é Ah, nada. trabalho depois, é. Compensa Sim, depois, ou, ou, ou não vai fazer falta este dinheiro, no caso dela, sim, era o dinheiro relativo a um dia de trabalho, né? sim, Mas uhum. para alguns, sim, né? Sim. Então, e a gente tem que entender o valor mesmo que dá para cada um. E como eu falei no começo, para cristão, não dá para Não. relativizar valor, né? Sim, os valores são importantes. É, E o tempo que nós vivemos já é bíblico, que se nós não tomarmos cuidado, perdemos alguns valores, né? é, Que são e importantes para o nosso viver, não, né, além de Mirtz? perder, eu acho que ainda o pior é substituí-los Sim, por por outros outros. com Sim, qualidade absolutamente sim, duvidosa, sim, é né? verdade. O foco, eu acho, dessa da dracma aqui é que ela perdeu dentro de casa, Sim, né? Valores que se perdem de casa. Nós já fizemos programas falando falando sobre sobre isso, sim, valores que a gente perde dentro de casa, sim, né? uhum, Então, nós temos que pensar nisso, porque se nós estamos falando de valores da sociedade, a sociedade é formada por quem? Por nós, por cidadão, por sim, cidadãos, sim, sabe? Quem leva um valor para a sociedade? sim. Sou E eu, é começa dentro de você. casa, né? É Começa dentro de verdade. casa, E são né? valores hoje, um dos valores que está se perdendo é o casamento, né? A consideração de um para o outro. Quer dizer, hoje a maioria já se casa pensando, se não der certo, eu me separo. São valores que estão se perdendo dentro de casa. Olha, pegando eu acho que talvez, vamos pegar um valor que eu acho que está se perdendo dentro de casa por causa do conceito dele mudado no mundo, que é o valor do amor. Sim, Como é ensinado o amor dentro da família e como a sociedade diz que é amor. sim. O que a sociedade Sim, diz que é mudou amor? completamente, Né? né? É muito diferente do que a Bíblia diz que é amor, não é, Mirtz? Claro, Uhum. 1 Coríntios 13.
O amor é sofredor, Sim. o amor é Não é benigno, soberbo, não é não é soberbo, não é invejoso. invejoso. É Então, verdade. um conceito desse, o amor serve, né? Sim. E, Pensa no outro, né? e hoje o conceito a respeito de amor, você diz a sociedade, mas quem levou A foi família, a é da família. casa, É da parte da casa que casa. partiu. Ah, Sim. eu casei para ser feliz. Não estou feliz? Não estou sendo amada? Amada de que jeito? Sim. Né? Como você quer ser Como amado? que é ser amada? Que tipo de Sim. amor dá, né? Então, Sim. o conceito de amor, eu acho que ele mudou tanto. Esses dias eu estava vendo, é meio antiguinha essa meme, mas ela roda por aí até hoje tudo. Sim. Diz que tinha duas amigas conversando. E olha como tem a ver com as coisas dentro de casa. E elas não se viam há algum tempo. E, ai, como estão seus filhos? Ela falou assim, ai, os meus 2 filhos casaram. Ai, que bom casou, tanto o rapaz quanto a moça. Aí ela diz assim, a minha filha casou com um homem maravilhoso. Ele troca as fraldas das crianças, ele cozinha, ele leva café na cama para ela, ele ajuda ela com a roupa, ele Sim. varre todo o quintal. Minha filha é tratada como uma princesa. Aí a outra falou, nossa, que maravilha. E o seu filho? Ela falou, meu filho não teve a mesma sorte. Você acredita que a mulher dele faz ele trocar as fraldas das crianças, faz Olha ele só. arrumar a cama, né? Faz ele Diferença. O ajudar, filho, né? sabe? Coitado do meu filho. É assim mesmo, Olha que Mirtz. valores, Sim, né? sim. Valores, conceitos de Só queria ver bem casamento, os como você filhos. disse, conceito de amor relativo aos filhos e ainda Sim. considerando diferenças, né? Sim. Diferenças que eram iguais. A filha É, achou um claro. coitado, né? É, Mas o filho não podia ser o é, coitado. é, Infelizmente, Mirtz, onde o ser humano está, se ele não tiver uma experiência forte mesmo com Deus, que é o que a gente traz para mudar a história, né? Ele vai fazer esse tipo de avaliação mesmo, né? Pensando só no pessoal. Isso não é amor, e né? vai levar lá para Isso é amor fora. próprio, né? Mas Amor não próprio, pensando. amor a si É o ego, mesmo, né? Sim, venha a mim, né? sim, Sempre, né? sim. E é o que está acontecendo hoje dentro das casas. Agora, você acha que é fácil perceber? As pessoas têm percebido, mesmo sendo cristãos, né? É difícil, Mirtz. Hoje é geração diferente, né? Para nós analisarmos isso, nós fomos criadas de forma diferente. Hoje as gerações ficam mais fora do que dentro de casa. Né? Os filhos são mais assim, as filhas, na idade de casamento hoje, elas já estão no trabalho, elas já são na rua, nas escolas. É diferente daquela filha que ficou do lado da mãe, que aprendeu o que é o verdadeiro amor, o que é a resignação, o que é o casamento, né? Mas por que não se continua fazendo essas coisas? A pergunta é resgatar a parábola disso, porque depois nós vamos ver as palavras usadas na Sim. própria parábola mesmo, mas porque pode. Por A exemplo, questão é o tempo, se Mirtz. sua filha vem com um conceito que ela aprendeu lá fora, Sim. tá? Mas se o conceito que ela vê dentro de casa é diferente, ela Sim. tem que ter um equilíbrio Sim. na maneira de pensar, Sim, né? mas a questão hoje, Mirtz, é o investimento de tempo. Né? O tempo é muito importante. Por exemplo, para nós termos além do que nós aprendemos com a palavra, sobre o relacionamento, sobre o que é o verdadeiro amor, a gente teve uma formação com isso. Mas a mãe andava ladeada com a filha. Hoje é mais nas escolas. Aprende-se mais fora do que dentro. Por quê? Porque o tempo das mães não é mais dentro de casa do lado das filhas. Entende? Então, não é só essa geração que está com problema. O problema foi ainda voltando nós mulheres fora da atividade do lar, dos ensinamentos do cotidiano. Então, o que a gente mostrou para elas? A gente não pode pensar numa, né? Por exemplo, eu uma geração diferente. tô com filhas na faixa dos 30 anos. Eu trabalhei fora antes de casar. Sim. Eu trabalhei fora desde A solteira. vida toda, né? Trabalhei fora depois de casada. Sim. Criei as minhas Que é o filhas que meu trabalham caso. fora. Sim. Não é a mesma coisa? E, no entanto, elas ainda têm valores, Sim. né? Mas nós Elas têm valores debaixo dos valores evangélicos, pensando assim, o tempo foi diferente para nós, você tem que saber não lidar é o com tempo, ele. Mirtz. São os valores que nós tínhamos, que nós passamos.
A geração de hoje não está preocupada com isso. A geração de hoje terceiriza isso, né? Os filhos são criados nas escolinhas, aprendem lá fora, entende? E dentro do lar, o que eles veem? Os pais sempre sem tempo. Tem tantas historinhas aí do pai, o filho fala, pai, o pai está no celular, está cuidando dos negócios, mas você sabe, e não dá atenção, nós não dá tamo, esse tipo de Conceição, função. nós não estamos falando de coisas que impossíveis, né? Sim. Porque se nós colocarmos assim, se nós aceitarmos uma mulher ou um homem falar, é impossível por conta do meu trabalho, a questão é valores. É possível. A geração de hoje, Mertz, está com dificuldade de passar valores. Por exemplo, uma coisa assim que eu percebo na minha casa, né? Nós temos uma empregada que trabalha conosco, que vai nos atender no horário de almoço. Sim. Independente dela estar lá para servir o almoço e depois fazer, as crianças vão para a escola, outras coisas. Quando eles terminam de almoçar, o pai diz assim, eu quero que você leve o seu prato para a pia. Sim. São coisinhas pequenas que eles têm que saber. Isso é um valor, Sim. sabe? Você está fazendo uma parte, é necessário que você entenda que mesmo que quem te serve precisa ser agradado, facilitado. Então, você vai juntando coisinhas pequenas que podem ser feitas em horário de almoço, antes de dormir, nas horas de folga. Sim. Eu acho que ninguém pode mais justificar tempo e valor, porque o valor que você dá em casa tem que fazer a diferença lá. Mas hoje, por exemplo, fora. Nós vivemos isso, que a gente está falando não da nossa casa, nós estamos falando do âmbito geral. Na nossa casa, nós temos esses valores. O horário do almoço é sagrado, senta-se na mesa, né? Olha-se olho no olho, conversa sobre o dia, sobre a escola, né? Com as crianças. Hoje, nós ainda fazemos isso, por causa dos nossos valores. E os valores dos nossos filhos. Vamos pensar numa coisa assim. Qual é o número de evangélicos hoje? Sim. E não vou pegar só evangélicos, de cristãos. Vamos pegar os católicos, vamos pegar de cristãos, de valores de Cristo. É um número bastante grande. Você não acha que tinha que estar fazendo a diferença nesse país? Pelo número? Eu acredito que está, Mirtz. Sabe? Não digo 100%, né? Mas, por exemplo, o que sustenta a mesa, que é o momento de comunhão do lar, o que faz parte do amor de você montar uma mesa bonita, receber os seus filhos todo dia, dar o melhor para os seus filhos, para quem está com você, como você citou da sua família. Esse é um hábito nosso, né? Que a gente persevera. Mas muitas das gerações dos nossos filhos e netos não sentam mais na mesa, ficam na televisão, ficam no quarto, outro almoça fora, outro não consegue mais mas a gente, por exemplo, a gente vê família com valores cristãos que moram em capitais maiores do que Curitiba, realmente não pode se juntar, mas eles elencam, como elenca o domingo, o dia do Senhor, o dia da refeição junto, né? Faz uma programação. Sim. Isso em relação à mesa, que é importante. Sim. E em relação a amor, em relação a passar princípios, coisas que os amigos falam, sabe? Pais precisam saber com quem os filhos andam. Isso era do tempo do meu avô, e no meu tempo e no tempo das minhas filhas. Para você Isso ter não uma mudou. ideia, Mirtz, hoje eu almocei com a minha netinha eu e a Manuel, e a minha netinha e o meu neto de 9 anos, eram nós 4 na mesa. Sentou na mesa, o assunto vai para a Bíblia, Mirtz. Não tem como não ir. Porque eles olham para a gente, e questionam algumas coisas. Hoje ela questionou algo da escola. Ela falou, vovó, olha a criança de 7 anos. Vovó, quem não receber Jesus como seu Senhor e Salvador e não crer nele, vai para onde? Pois é. Na mesa. E eu tive ali a oportunidade de explicar para ela para onde vai, o porquê que é importante, né? E aí o meu neto falou, vovó, eu tive uma atividade na escola que eu tinha que falar de Jesus. E eu falei, eu tinha 3 opções. As 3 eu pus Jesus, de tanto que eu amo esse Jesus. Então, foi meia hora de conversa com essas conclusões que a gente não tem tempo aqui para explicar. Mas isso é passar princípios, né? Eu vou chamar um intervalo muito curto e a gente volta para continuar conversando sobre isso. Para nós, a beleza não é vazia. Ela vai muito além do que se vê.
ajudamos mulheres a enxergar e realçar sua personalidade, sem transformar sua identidade. Nosso objetivo é que cada mulher saiba que foi criada com um propósito e que seu valor é único. Amamos o conceito de ateliê, pois se assemelha a um lar, um lugar aconchegante. Oferecemos diversos serviços como manicure, pedicure, química capilar, estética, maquiagem, penteado, noivas. Venha nos conhecer. Você vai amar. Estamos de volta e nós estamos falando sobre a gente, por exemplo, restaurar valores. Valores que, se nós restaurarmos dentro de casa, vai fazer a diferença na sociedade. Sim. Né? Porque, queira ou não, a família ainda é a base da sociedade. A Sim. luta é contra ela, mas ela vai. O importante é não aceitar como natural, como uma coisa, uma marca deste tempo, né? Sim. Isto é normal nesse tempo. Não, não é normal e natural. Não estamos falando nem de tradições do tempo de bisavós, avós, estamos falando Sim. de valores eternos, Sim. princípios eternos, né? Sim. A parábola que a gente pegou diz que aquela mulher não se conformou. E a Conceição fez uma boa colocação no começo. Ela disse, tinha mais, ela perdeu uma. Tinha Sim. outras ali, Sim. sabe? O se conformar em perder uma vai levar a gente a se conformar E a perder perder outras. outras. Sim, não é verdade? é verdade, Né? é verdade. Não tem importância, sabe, que meu filho esteja fazendo isso. Ele faz 9 coisas que são tão boas, sabe? Sim. Pode ser que amanhã não. Essa ideia de realmente não se conformar, né? Uma das coisas, Mirtz, que a gente precisa falar sobre família, já que nós estamos em valores, por exemplo, o valor da rede social, o valor da internet, tiram o valor verdadeiro do relacionamento entre a família dentro de casa, né? É uma coisa que hoje nós sofremos muito com isso. Nós vemos casos, às vezes, de você estar conversando, ver famílias, cada um no seu celular, dentro de casa, e não se comunicam. Né? São valores diferentes que entram no lugar daquele que foi perdido, que é a mesa. E eu vou pegar esse mesmo valor para reforçar. Se você achar, mas também é só isso. É só isso que pode ter um tempo muito grande desperdiçado, Sim. Né? Se você falar, mas também o único problema na minha casa é este, mas talvez seja o problema, sim. né? Quantas coisas se perde ficando nesse entretenimento. Mas sabe, queridos, e outra coisa que essa mulher fez e que a gente pode aprender com ela, diz que ela acendeu uma candeia para procurar essa dracma. Sim. Ela trouxe luz. Sim. Então, para a gente restabelecer valores, a gente precisa trazer luz, a gente precisa ser muito clara, iluminados, sabe? Sim. E assim, ter clareza do que é que se perdeu e aonde, sabe? Porque às vezes você está conversando com uma família que vem pedir um aconselhamento com uma mulher, a fala dela é assim, olha, eu não sei nem aonde começou. E nem onde começar para melhorar. E eu não sei, de repente, as coisas iam bem, nunca foi de repente, Conceição. É de pouquinho. As coisas começam e se você não realmente botar luz na sua casa, sabe, não perceber essas coisas, o que é que faz não ter luz? Primeiro é negar problema, né? Fazer de conta que ele não existe. Fazer de conta que ele não existe. Sim. Ou dar pouca importância para ele. Sim. Você vê, por exemplo, o vocabulário que seu filho está usando. Sabe? Você corrige uma vez, 2, ele não muda. Você, com o tempo ele larga ou ele deixa. Sim. Não é verdade. São valores que estão sendo preteridos, né? E não é fácil, Mirtz. A gente vê porque são palavras que eles ouvem direto na escola, né? Faculdade, jogo de bola, qualquer lugar que eles forem. Hoje está muito triste de se ver o linguajar do jovem, né? Então,
sempre eu tiro em casa, graças ao Senhor, que eu tenho crianças em casa, não é só os adultos, né? Então, as crianças trazem com pureza, falam, vovó, o que é isso? Vovó, o que é aquilo? Porque eles ouvem muito. Então, isso é um fator muito importante, você cuidar de guardar esses valores que nós aprendemos com os nossos pais, de uma boa educação, de uma língua que fale coisas boas. Sabe, não é repreensão pura e nem proibição. É ensinamento. É ensinamento, é trocar a Sim. maneira de falar. Sim. Se a pessoa... incutir valores mesmo. Porque ela vai dizer, mas e quando eu quiser falar isso? Olha, existe outra maneira de falar isso, né? Vale para qualquer coisa, sabe? Sim. O importante em relação a trazer luz é assim, não ignorar o problema, Sim. não minimizar. Trazer luz, falar, né? Sabe? Sim, ensinar. Ter muita clareza do que está acontecendo e não negar. Vale para tudo. Vale para trejeitos, para amizade, sabe? Mirtz, até o modo de uma criança, de uma adolescente, de uma mocinha se sentar. É né? verdade. Nós aprendemos esses valores. O comportamento no se vestir, né? Tudo isso. Proteger o seu corpo. O quanto que o homem valoriza uma mulher com uma boa postura, bem vestida, sem marcar muito o corpo. São valores que nós recebemos, né? E que a Bíblia nos ensina. E são valores que hoje, às vezes, falam, mas ela gosta de se vestir assim. Vai ter alguns deles, com né? certeza, precisam ser resgatados, né? Sim. Se perderam mesmo. Outra atitude desta mulher aqui na parábola, depois que ela acendeu uma candeia, disse que ela pegou uma vassoura e começou a varrer toda a casa. Toda a casa, a varrer tudo para, né? Então, varrer diz respeito à limpeza, Sim. sabe? Tirar aquilo que está sujo. Tirar o que está sujo. Sim. E sabe, queridos, às vezes existem aqueles períodos que a gente precisa mesmo, como família, se unir. Nós estamos focando nos valores dentro de casa, a gente podia até mudar o título mesmo, Sim. porque esta é que vai levar lá para fora. Sim. Tá? É ali que vai se formar um cidadão. Sabe? Nós estamos pensando nisso, não é porque se ele o que é que traz sujeira para tua casa? A sujeira não brota de dentro da sua casa, né? Sim, vem de fora. A poeira vem de fora, né? Teus móveis... E vem de fora por quê? Porque tem frestas, Sim. tem janelas abertas. Tem brechas. Né? Tem brechas, Verdade. né? O que é que se abre na tua casa para vir de fora e sujar sua casa? Sujar no sentido de sujar mesmo, Sim. né? Trazer aquilo que é impuro, né? Que é impuro, Sim. seja comportamento, sabe? Porque daí não cabe mais a justificativa, mas isso é dele, é do temperamento dele. Meu filho é assim. Não está valendo. Isso. E valores passados para os filhos, Mirtz, eles permanecem. É lindo isso, né? Permanece Você tá sim, vendo na vida Conceição. das suas Permanece. filhas, eu estou vendo na vida dos meus filhos e eu espero em Deus vir na vida dos meus netos, dos meus bisnetos. Não né? tem como permanecer, porque os filhos vão sair e vão casar. A indicação bíblica é que procure um jugo igual. Sim. Tá? Se encontrar um jugo Sim, igual, com essas valores. coisas vão acontecer. Sim. Né? O jugo desigual, este vai trazer prejuízo também. Você vai ter que correr atrás de valores, né? Então, é assim. Então, a sujeira não aparece do dia para a noite, sabe? E em tudo, Mirtz. Por exemplo, no relacionamento, um casamento, como a gente fala, né? A amizade, por exemplo, eu sou casada, mas eu tenho um grande amigo meu e eu continuo com aquela mesma amizade mesmo depois que eu casei. É uma brecha que fica. Aí, de repente, dá uma caroninha, dá isso, dá aquilo. Às vezes o meu marido não conversa comigo, aí o outro começa a conversar porque é meu amigo. Não existe isso. Então, são valores. E aí, dá a brecha. E depois acontece alguma coisa, foi como a gente aconselha casais. Aconteceu por causa disso. Não é. É a brecha que você deixou sem por onde foi tratar, passando. né? Então, são valores que a gente passa do casamento, do relacionamento, do respeito próprio, do respeito ao sexo oposto, né? Ter a tua feminilidade, respeitar a masculinidade do outro, né? Então, são valores que não vão se perder, Mirtz. Na parábola da dracma, uma sujeira, vamos supor, uma folha que entrou pela janela, junto com a poeira, com a sujeira, ela podia cobrir o valor que estava sendo procurado. Sim, né? sim. Então, uma sujeira realmente pode cobrir um valor
significativo que vai fazer toda a diferença. Como a família trata com dinheiro dentro de casa, vai ter a ver com o mesmo valor que ela vai tratar com dinheiro lá fora, como ela vai... Os filhos estão observando. Vai acontecer, sabe? E os valores vão ser assim. Hoje, você vive num país que, em relação a valores, mudanças, né? Todo mundo faz, até a expressão todo mundo rouba, não existe aquilo, sabe? Todo mundo rouba. E daí? Roubar é correto? É um valor? Não é um valor, né? Tem que passar princípios. Sabe? Né? Porque realmente não é fácil, Mirtz, para uma geração como a gente está vendo, essa geração que está se levantando, vendo tantos exemplos fora, você sustentar firme só por Deus mesmo, só pela misericórdia de Deus, os valores no coração deles. E vamos continuar em cima das figuras. Varrer. Tá, tem varrer e varrer. Tem gente que pensa, varrer é coisa fácil. Varrer não é um serviço fácil. Você pode pegar uma vassoura e dar uma varrida. Aparentemente não vai ficar limpo. E outra coisa, Mirtz, às vezes nós trabalhamos fora, mas eu gosto, por exemplo, fico em casa, eu tenho que limpar tudo e arrumar tudo, eu gosto disso. Então eu falo para o meu esposo, é interessante, é como Deus, eu falo para ele, todos os dias a nossa pessoa precisa de limpeza de Deus, sangue, né? Perdão, arrependimento. A casa você limpa e fecha. E vai limpar no outro dia para ver se você não acha sujeira. Então, realmente, essa questão da vassoura, com princípios, é todo dia mesmo. Não pode descuidar um minuto. E todo dia, assim. E quando você for varrer, você vai ter que afastar sofá, sabe? Levantar tapete, afastar cadeira. E às vezes na família não é fácil levantar situações, levantar alguma coisa que está sendo esquecida. Você vai ter que mexer com alguma coisa que aparentemente, sabe? Estava bem, sabe? Falar, não mexa nisso, não tem sujeira nisso. Isso aí está longe de janela, isso aí ninguém usa, está tranquilo. Às vezes essa é a postura que se tomou a respeito de um valor errado, né? Muitos filhos, por exemplo, muitos pais hoje, que a gente fala, aconselha, não deixe muito o seu filho na rede social, porque ele está vendo muito lixo, né? Ele está livre, né? Aí a pessoa fala, não, mas eu prefiro que ele fique, porque eu não tenho muito tempo para responder tantas perguntas, entendeu? Hoje tem muito isso. Então, isso daí é deixar a sujeirinha, porque depois, quando ele pega seus 14, 15 anos, ela quer um filho perfeito, mas não investiu esse tempo na limpeza. Talvez a gente possa encaixar isso que você falou numa outra palavrinha que está dentro dessa parábola, é que ela fez isso com diligência, perseverança. Sim. Ela não parou. Não desistiu. Não investiu um pouquinho só. Sabe? Até achar. Foi até achar. Sim. A gente vai até ter convicção que saiu, quando nós estamos falando de filhos, do coração do nosso filho. Sim. Sabe? Porque não adianta sair da frente dele. Sim. Sabe? Tirar da frente, não quero que você assista tal programa de TV. E você explica direitinho, ele até entende, sabe? E você talvez nem precise vigiar dentro da sua casa, porque ele não vai fazer. Aí você deixa passar um tempo, né? Diligência e perseverança. Cuidado, né? É aquele cuidado de ir conversando e vendo se isso realmente está acontecendo, porque a influência fora é grande demais, né? Sim, e ele entender, fazer a criança entender que é o melhor para ele, porque não é só proibir, senão ele vai fazer escondido, né? É você realmente ter tempo, investir o teu tempo, de explicar que aquilo vai fazer mal. Né? E isso eu lembro que uma vez eu dei um exemplo assim, você diz assim, vai lá no teu quarto e pega a tua meia. Aí ele volta e diz, não achei, sabe? Você diz, está na gaveta. Segunda, ele vai lá e diz, não achei. Aí você vai lá e pega, sabe? Sabe, se a meia está lá e ele precisa pegar, quando se trata de valores, você vai e só volta aqui com a meia. Porque senão você vai estar sempre facilitando a vida dele, você vai estar dando aquelas outras possibilidades, né? Ensinar eles aquilo que eles podem fazer, eles fazerem, né? Isso é importante. Sabe? Participar do trabalho da casa, de tudo, porque senão eles não vão saber fazer no futuro. Ou senão você vai virar meme, né? Se eu for lá e achar, né? Aí não adianta, né? Aí você vai ver. Nós estamos falando de valores que precisam ser resgatados. Sim. E certamente
precisa ser dentro dos nossos lares. E se a gente rever essa parábola e mais as outras que estão em Mateus, a gente vai estar no caminho certo, né, Conceição? É verdade. É o que a gente tinha para você hoje. A gente agradece a sua companhia e te convida para estar conosco num próximo programa. Deus te abençoe.